Uma boa noite para cada um de vocês, meus queridos amigos, irmãos, meus queridos colaboradores dos diversos grupos de pastoral litúrgica das dioceses que compõem os nossos regionais, podemos dizer assim, Regional Leste 2 e o Regional Leste 3. É uma alegria estarmos juntos, ainda que por esse meio. Felizmente, pelo contexto que vivemos, não poderemos estar, como todos os anos, nesse período, estarmos juntos, nos abraçarmos, nos vermos, partilharmos as nossas histórias. Mas, graças a Deus, nós temos a possibilidade, através dessa tecnologia, de realizar o nosso encontro. E agradecemos cada um de vocês pela participação, agradecemos cada um de vocês pela disposição em ouvir, partilhar, em crescer nesses dias. Somos mais de 300 pessoas. Esse é um dado positivo dessa modalidade de encontro. Facilita, favorece a participação de um número maior de pessoas. Queria pedir a vocês que nos comentários se apresentassem, dissessem o nome, a diocese. Vamos tentar interagir por esse meio com essa saudação inicial. Então, por favor, seu nome, a sua diocese. E no final nós vamos ter espaço para as questões. Se você tiver alguma questão, formule-a bem e no meio da palestra, no final, apresente também na modalidade dos comentários para que nós possamos assim interagir. Muitos de vocês devem ter participado. Nosso regional, a nossa comissão de liturgia, fez uma sondagem com as equipes, com os bispos, acerca dos impactos da pandemia na pastoral litúrgica e das demandas possíveis que existiriam a partir dali. Muitos sinalizaram a relação entre liturgia e mídias, a novidade que a igreja foi imersa nesse cenário de pandemia. Então, a temática ela foi construída a partir daí. Nós vamos tentar, no primeiro dia, a partir do olhar de alguém que entende de comunicação, de alguém que entende de mídia. No segundo dia, alguém que entende liturgia e juntos pensarmos ou alargarmos a nossa compreensão ou nos fazermos algumas perguntas acerca dessa relação. Na terceira noite, um tema também bastante atual, é o tema do novo motu próprio apresentado pela Igreja, apresentado pelo Papa Francisco recentemente, Traditionis Custodes. Sem delongas, vamos acolher Padre Washington, Dom Magela, e com alegria, Dom Magela, Padre Washington, nós estamos, com a graça de Deus, iniciando o nosso encontro. Boa noite, Padre Washington, boa noite, Dom Magela. Boa noite, Padre Carlos, boa noite também, Dom Magela, boa noite, então, a todos e a todas, uma alegria, então, nesta noite também nos encontrarmos e com certeza teremos uma noite frutuosa, com toda certeza. Boa noite, Padre Washington, boa noite, Padre Carlos Henrique. É uma satisfação também chegar até você que está ligado conosco neste momento, porque queremos fazer acontecer um encontro para o nosso regional, fruto de inquietações e também de propostas de vários coordenadores de liturgia das dioceses e também de arquidioceses, como o Padre Carlos Henrique já trouxe para nós. Então, essa relação entre liturgia e as novas mídias, por causa da pandemia, principalmente, então nós começamos a ficar muito mais próximo das novas mídias. Não que antes não havia também, mas estava acontecendo de uma forma mais tímida. Então, nós temos a consciência de que tudo está interligado pela linguagem digital. E isso implica o quê? Implica uma velocidade e uma mobilidade entre tantas características da linguagem digital. E na nossa área de liturgia,
que é o nosso campo, nós podemos fazer algumas perguntas. Né? Por quê? Você tem o que quiser na área de liturgia. A missa que quiser, com o padre que você mais gosta, sem precisar ir à igreja. É isso que estamos vivendo hoje. Sem se reunir com a sua comunidade cristã, até sem se reunir com a igreja doméstica. Você não precisa ir para casa para ligar o computador e a internet. Você já tem no seu bolso o celular. E as nossas celebrações hoje, tudo que está acontecendo na mídia hoje com relação à liturgia, que é o nosso campo, né? Está ficando tudo gravado. Então, eu vejo a missa a hora que eu quero. Eu vejo um programa, vira um programa. Então, isso questiona, porque nós precisamos olhar atentamente para esta realidade que já não faz parte só do mundo urbano ou da pastoral urbana. Aí vem a pergunta, então. Como essas novas mídias incidem no modo de transmitir a fé na sociedade, no modo de celebrar a nossa fé, celebrar a nossa vida? Para afrontar este desafio, é preciso levar em consideração o mundo da comunicação. Isso é fundamental para nós. Então, aqui entra a questão da linguagem. Precisamos aprender a superar o modelo do púlpito, que é o modelo que nós temos. Então, eu desejo que realmente a noite de hoje e também o dia de amanhã, nós consigamos entender um pouco mais essa linguagem da comunicação e abraçarmos com coragem este compromisso, a transmissão da fé cristã através das mídias. É um desafio que estamos enfrentando hoje. Vamos juntos nesta noite. Muito bem, obrigado, Dom Magela. E neste desafio, porque a comunicação e a liturgia, ou como muitas vezes nós também falamos em comunicação litúrgica, foi então lançada aí um grande desafio à igreja diante daquilo que a pandemia trouxe para todos os setores e para todos nós. Mas como de fato nós podemos responder e corresponder para realizarmos aquilo que o Senhor também nos deixou, de celebrarmos o seu memorial. E é por isso que hoje, então, nessa noite, nós queremos convidar e contamos, né, com a colaboração do nosso irmão, né, o Moisés Padelotto, que vai, então, nos ajudar na reflexão a partir da visão de alguém que vem da área da comunicação e, diante disso, fazermos esse diálogo entre a ciência litúrgica e a ciência também da comunicação, e para que, de alguma forma, possamos encontrar também alternativas, caminhos, os desafios como os padres da igreja já viviam. Geralmente, as reflexões vinham justamente do desafio pastoral, e é aqui que nós estamos mais uma vez. Então, o Moisés Padelotto, que é natural do Rio Grande do Sul, casado com a Anne e pai, né, do Martim e também do Nino. É mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Já este ano eu estive 2 vezes por lá, não nos encontramos, mas estamos sempre por aí também. Com estágio também doutoral na Università di Roma, La Sapienza, da Itália, bacharel em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autor de algumas obras, principalmente agora em 2020 saiu, né, o mais novo livro, que é Comunicar a Fé, Por quê, Para quê, Com quem, da editora Vozes, mas é autor também
pelas edições paulinas de O Verbo se fez rede, religiosidade em reconstrução no ambiente digital, e também O Verbo se fez byte, a comunicação e a experiência religiosa na internet, pela editora Santuário. Ele que foi membro, então, da Comissão Especial para o Direito da Comunicação da Igreja no Brasil, da CNBB, isso de 2008 a 2012, e coordenou também o Escritório Brasileiro da Fundação Ética Mundial, fundada, então, e aqui por Hans Kung, né? E aqui nós queremos, então, nesta noite, te receber, te agradecer, né, por ter aceitado, então, nosso convite, e dizer de que o espaço para reflexão é seu, sinta-se, então, à vontade, e que possamos, então, ajudar, colaborar de alguma forma, então, para que o nosso povo possa refletir um pouco mais sobre essa realidade entre liturgia e comunicação, ou melhor, o desafio da comunicação aí para todos nós, nesses dias. Bem-vindo. Bem, obrigado, Padre Washington. Uma boa noite a todos e a todas. Agradeço muito o convite do Padre Carlos Henrique, que me possibilita, né, estar aqui com vocês. Também saúdo Dom Magela pela acolhida. E para mim é uma alegria, né, poder estar aqui mesmo à distância, né, mas dialogando com todas e todos vocês aí do Regional Leste 2, Leste 3. É uma alegria que a gente possa, embora à distância, né, mas manter esse espaço aqui de diálogo. O tema da liturgia, né, me é bastante caro, embora eu não seja um especialista, não tenha formação na área litúrgica, teológica, minha área de estudos é na comunicação, mas sempre tento me aproximar, de algum modo, das questões que envolvem a igreja, a evangelização, e, portanto, também a liturgia, de algum modo, né, mas não vou entrar em questões muito específicas. Eu vou, na realidade, tentar dialogar com vocês, levantar algumas questões também, que são minhas, né? Não pretendo trazer muitas respostas, mas talvez formular as questões de uma forma também que a gente possa pensar juntos, afinal, todos estamos no meio desse processo, né? A igreja foi pega, sem dúvida, de surpresa, mas eu acho que não só a igreja, mas, enfim, a sociedade inteira, se nós pegarmos outros campos sociais, digamos assim, né, seja da política, a educação, a saúde, o âmbito familiar, das relações de trabalho, enfim, todos esses âmbitos foram, de algum modo, afetados por tudo isso que a gente está vivendo na pandemia, né? Então, obviamente, a igreja não pôde ficar de fora, né, dessa realidade triste também que nos afeta de modo especial aqui no Brasil, né, com mais força, perdurando até hoje. Então, o que eu quero trazer aqui, como diz o título mesmo, né, é o olhar de um comunicador sobre essa relação da liturgia com a comunicação, né? O título fala em novas mídias, mas uma das coisas justamente que eu quero tentar trabalhar é ampliar um pouco esse olhar para além das mídias propriamente ditas, né? Claro que elas são importantes, as tecnologias, o ambiente digital, mas por trás, no meio, né, de tudo isso, está um processo muito mais importante, que é central para a própria liturgia, que é a comunicação, né? Claro que a gente vai depender de linguagens, vai depender de tecnologias, vai depender de simbologias, mas o que mais importa é, enfim, como nós estamos nos comunicando com a igreja, né? Então, acho que esse que é o ponto que eu quero trazer aqui para o nosso diálogo também. Então, eu tenho alguns slides, né, se puderem, aí estão, se puderem entrar na tela, né? Então, esse é o nosso título, né? A relação entre liturgia e novas mídias, esperanças e preocupações. E eu queria iniciar essa reflexão a partir de uma mensagem que o Papa Francisco escreveu para um congresso de liturgia que teve na Itália, e que ele abordou essa questão das transformações litúrgicas nesse tempo de pandemia de uma forma bem interessante, que eu acho que vai também, de algum modo, me ajudar aqui a orientar essa nossa conversa, né? Mas antes disso, eu acho que é importante a gente levantar aqui algumas premissas, digamos assim, rápidas, para a gente colocar a bola no meio de campo aqui, né, para começar o nosso diálogo. Uma primeira coisa que eu queria comentar, né, é justamente essa experiência
daquilo que muitos têm chamado de confinamento litúrgico, né? O lockdown, digamos assim, litúrgico. Ou seja, os templos, as nossas igrejas se fecham, os ritos que envolvam aglomeração precisam ser cancelados. Então, o que resta da igreja nesse momento, né? Como que a igreja continua viva, apesar dos templos fechados, e apesar dessa impossibilidade de celebrar os seus ritos mais tradicionais, mais importantes, que eram sempre, em geral, feitos dentro das igrejas, né? Então, foi um período, sem dúvida, muito provocativo, muito instigante também para a própria pastoral, para encontrar respostas, né? Quando, enfim, as autoridades sanitárias obrigavam a própria igreja a fechar as portas dos seus templos, né? Então, de algum modo, esse período de pandemia, ele foi aquilo que eu estou chamando aqui de um catalisador do digital, né? Ou seja, catalisou, tornou mais rápido essa aproximação da igreja com o digital e tornou esses processos de aproximação mais complexos, vamos dizer assim, né? Colocou mais tempero aí nessa aproximação. Obviamente, a igreja já vinha fazendo um trabalho de evangelização nesses meios, mas a pandemia, sem dúvida, foi um processo aí de catálise, né? De tornar isso mais rápido e mais intenso. Porque, enfim, nós estamos aqui há um ano e meio, vivendo essa experiência de pandemia, então, num curto espaço de tempo, a igreja precisou dar vários passos para, inclusive, poder celebrar os seus ritos, né? E, por sua vez, essa experiência, então, de aproximação com o digital, ele catalisou, ou seja, tornou mais rápidos e mais intensas também a invenção, a descoberta, a prática, né, pastoral de uma forma inovadora também. E, sem dúvida, isso envolveu a liturgia, né? Como continuar celebrando, como continuar se encontrando como comunidade diante do Senhor, mesmo com as igrejas fechadas, mesmo sem ter a possibilidade de encontro, de contato, né? Então, sem dúvida, o digital foi esse espaço, esse ambiente, nas várias plataformas, nas redes sociais, nos aplicativos como o WhatsApp e outros, né? A gente foi encontrando também como igreja respostas para isso. É sempre bom pensar que, de uma certa forma, tudo isso foi possível porque nós estamos no século XXI. Se essa mesma pandemia tivesse ocorrido, né, há 2 séculos atrás, ou mesmo há 30 anos atrás, a experiência teria sido muito diferente, né, também devido a esse avanço tecnológico que a gente teve nos últimos anos. Mas eu acho que aqui o que mais interessa, né, é pensar não só o como do ponto de vista da tecnologia, né? Por isso, claro que é importante o papel das mídias, mas a gente não pode se restringir a eles, né? O ponto de vista da comunicação litúrgica, como bem disse o padre Washington, não envolve só o uso de aparatos, de telas, de máquinas, né? Mas envolve também uma série de outros elementos que hoje passam por essas mídias, né? Mas não se restringem somente a elas. Então, muitas vezes, a preocupação pastoral é como que eu uso tal plataforma, como que eu mexo no YouTube, como que eu crio uma conta nessa outra plataforma para poder fazer as transmissões, né? Claro que tudo isso é importante, mas a gente não pode só se restringir a essas questões mais técnicas, né? Mais tecnológicas. Eu acho que o mais importante, e justamente todos vocês vão ter essas 3 noites para alimentar essas questões, né? É tentar responder ao porquê e para quê litúrgico, mas também comunicacional das opções que a gente tomou, né? Então, bom, nós fizemos transmissões, nós promovemos esses encontros, nós realizamos uma série de lives, enfim, o que quer que seja, né? Mas então é bom nós nos perguntarmos, além do como foi feito, ou do como nós iremos fazer, por que e para quê, do ponto de vista litúrgico e do ponto de vista da comunicação da igreja, nós estamos fazendo ou fizemos, né, todas essas práticas pastorais ao longo desse tempo de pandemia. Então, para isso, né, eu quero aqui no tempo que eu tenho, trabalhar essas 3 questões que eu acho que são as mais principais, né, a partir daquilo que eu venho também pensando, refletindo, enfim, vivendo também dentro da igreja, que o primeiro aspecto é esse, né, a liturgia e a comunicação, essa relação muito estreita, muito íntima, e que também o período de pandemia trouxe muito à tona, né? Se a gente pudesse sintetizar, liturgia é comunicação,
né? É impossível pensar a liturgia sem pensá-la como um processo de comunicação. Então a gente vai ver isso um pouquinho. Depois, eu quero trazer aqui alguns elementos para a gente refletir sobre como foi essa comunicação litúrgica no período de pandemia. Então, trazer algumas questões aqui, que eu acho que vieram mais à tona, para a gente pensar juntos, então, como é que se deu esse processo de comunicação. E, por fim, que eu acho que é o mais interessante, o mais, talvez, também provocativo, digamos, daquilo que eu quero trazer para a nossa conversa, é como pensar, a partir dessa experiência de pandemia, a comunicação litúrgica pós-pandemia. Mas que tem que ser pós-pandemia, quer dizer, depois que a pandemia passar, e rezemos a Deus para que ela passe logo, mas que, em alguns aspectos, tem que ser também uma comunicação litúrgica pós-pré-pandemia. Quer dizer, tem coisas, e tinha coisas, que nós fazíamos no pré-pandemia, que se exacerbaram nesse período pandêmico, que também não são boas, né? Então, quer dizer, para além da tecnologia, de novo, claro que nesse período de pandemia o digital foi algo que veio mais à tona, de modo mais forte, mas para além desse aspecto do digital, tem questões comunicacionais de fundo que a gente precisa repensar, inclusive em comparação com o pré-pandemia. Então, o pós-pandemia tem que ser, de alguma forma, a superação de certos vícios, né, certas bengalas, digamos assim, que a gente tinha do ponto de vista da liturgia, ainda antes da pandemia, e que a pandemia tornou ainda mais evidentes, digamos assim, né? E no pós-pandemia a gente pode, pelo menos, pensar a respeito, fazer essa autocrítica, para melhorarmos, então, também essa nossa comunicação litúrgica. Então, sobre esse primeiro aspecto, né, liturgia e comunicação. Então, como eu dizia, eu queria trazer aqui essa mensagem, essa carta que o Papa Francisco escreveu, foi dirigida para um bispo italiano, que era o responsável, né, por essa semana litúrgica que teve na Itália. Então, num primeiro aspecto que o Papa Francisco vai escrever nessa carta, ele vai dizer isso que vocês podem acompanhar na tela, né, que a oração dos cristãos passa por mediações concretas. A Sagrada Liturgia, os sacramentos, os ritos litúrgicos, a comunidade. Na vida cristã, não se ignora a esfera corporal e material, porque em Jesus Cristo ela se tornou via de salvação. Poderíamos dizer que devemos rezar também com o corpo. O corpo entra na oração. Então, por que eu quis trazer logo de cara esse primeiro parágrafo aqui da mensagem? Porque a gente já vê aqui alguns aspectos muito centrais do ponto de vista da comunicação, que são muito mais básicos, digamos assim, muito mais fundamentais em comparação a qualquer uso de mídia. Antes de qualquer uso de mídia, nós temos uma mediação concreta que o Papa está chamando aqui, que é o corpo. Né? O corpo humano como a nossa mediação básica para tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos com os nossos corpos. Né? Então, quer dizer, também na vida cristã, essa esfera corporal, essa esfera material, não pode ser ignorada, porque, inclusive, é a forma como o próprio Deus veio ao nosso encontro, por meio da encarnação do seu Filho. Né? Então, essa esfera corporal, essa esfera material está no eixo, está no cerne da própria experiência cristã. Né? Então, aqui o Papa Francisco já levanta, né, porque ele escreve essa mensagem nesse ano, 2021, né? Então, também refletindo sobre tudo que a pandemia trouxe à tona do ponto de vista litúrgico, então ele vai chamar a atenção para isso. Né? Vendo tudo que acontece na pandemia, não podemos esquecer dessas mediações concretas, como ele vai chamar. Né? Então, aqui a gente já tem alguns elementos de comunicação que a gente vai ver em seguida. Né? Mas se nós formos pegar outros documentos, e aqui eu vou trazer um dos principais dos últimos anos da história da Igreja, né, do ponto de vista do mundo, e outro que é o próprio Diretório de Comunicação aqui da Igreja no Brasil, que vão nos aproximar, digamos assim, ainda mais desse aspecto da comunicação do ponto de vista litúrgico. Né? Então, a Sacrosanto Concílio, que é essa grande constituição do Vaticano II, especificamente sobre a liturgia, ela vai dizer, então, os padres conciliares, né, vão dizer que na liturgia Deus fala ao seu povo, e Cristo continua a anunciar o Evangelho. Por seu lado, o povo responde a Deus com o canto e a oração. Então aqui está muito claro esse processo comunicacional da liturgia, que é de iniciativa divina, Deus que fala ao seu povo, Cristo que continua anunciando o seu Evangelho, e por sua vez vem a resposta humana, né, nos ritos por meio do canto e da oração. O Diretório de Comunicação, que é um documento muito mais recente, né, 2014,
aqui da Igreja do Brasil, também vai dizer algo parecido e vai dizer que a liturgia é em si mesma comunicação. Nela celebra-se a plenitude da comunhão entre Deus e a humanidade. E essa comunicação, comunhão, se expressa em seus sinais e símbolos. Então, a liturgia é comunicação, essa comunicação de Deus com o seu povo, o povo que responde a Deus, e também do povo, a comunidade, a igreja que dialoga, né, consigo mesmo, os irmãos e irmãs de fé que dialogam juntos com o seu Senhor. Né? E daí a experiência, então, da comunhão. A comunhão entre nós, a comunhão depois eucarística, mas principalmente essa comunhão, essa dimensão fraterna, né, do diálogo entre os fiéis, né, celebrantes, e isso vai se expressar também nos diversos sinais e símbolos, por isso os paramentos, por isso as cores litúrgicas, por isso a arte sacra, a música sacra, a arquitetura, enfim, tudo aquilo que é sinal e símbolo desse mistério de Deus, né, da própria experiência, né, do Deus trino que a gente tenta comunicar nas várias linguagens, nos vários sinais e símbolos humanos. Né? Então a gente tem essa experiência de uma comunicação, né, a comunicação de Deus com a Assembleia, e essa comunicação que se dá na liturgia e também nos outros âmbitos da vida da igreja, é quem vai construir a experiência de comunidade, e a partir dessa experiência de comunidade, de ser um só corpo, a experiência de comunhão. Então, comunicação, comunidade, comunhão, não é à toa que compartilham a mesma raiz, inclusive, né? Ou seja, todas estão interligadas. Então, para que a gente tenha uma igreja efetivamente que viva a comunhão, uma igreja comunidade, nós precisamos pensar também a nossa comunicação. E aqui a gente está fazendo isso, portanto, do ponto de vista litúrgico, né? Então, a liturgia como essa ação divina, Deus que toma a iniciativa de dialogar conosco, né? Mas essa ação divina nós expressamos, nós entendemos, nós a vivemos por meio de mediações humanas, né? Então, o canto, a oração, os símbolos e tudo isso, né? É uma ação de Cristo, como vai dizer o concílio, mas também uma ação da igreja. É a igreja quem vive, quem põe em prática, digamos assim, essa liturgia, se põe na presença de Deus, né, a partir dos seus gestos, das suas expressões também culturais, né? E aí a gente tem as várias linguagens, os vários meios litúrgicos ao longo da história, que também foram sendo transformados a partir dos vários momentos e períodos da história, para comunicar esse mistério de um Deus que dialoga conosco, né? Então nós temos aí as palavras, nós temos os gestos litúrgicos, nós temos as coisas, né, os objetos, as materialidades, como diz o Papa Francisco, né? Então o altar, a igreja, todos os elementos que estão sobre o altar, a vela, o cálice, a patena, enfim, o pão, o vinho, né? Os vários objetos, as coisas, os elementos que estão aí, né? E tudo permeado por esse nível simbólico. Afinal, são símbolos, né? O pão não é só pão, a vela não é só para iluminar, tem outros símbolos por trás dela, né? A gente não depende da vela para iluminar a igreja, a gente tem as lâmpadas para iluminar a igreja, mas mesmo assim mantemos uma vela acesa sobre o altar, porque ela é um símbolo de algo mais, né? Então são elementos, são signos, mas que trazem significados. E esses significados, por sua vez, que passam pelos nossos sentidos. O olhar, o paladar, o tato, o cheiro, né? O olfato, a audição, enfim. Né? Então, nós envolvemos, e a liturgia nos envolve por meio desses vários sentidos. Os sentidos do nosso corpo mesmo. Né? O tato, a audição, a fala, enfim. Né? Então, a liturgia, ela é sempre mediada. Ela depende desses meios, ela depende dessas mediações. E, claro, quando a gente fala de meios e mediações, obviamente a outra palavra que se aproxima é a mídia. Né? Então, no século XXI, no século XX e XXI, a liturgia também começa a se aproximar dessas novas mediações, desses novos meios, agora tecnológicos, como a TV, o rádio, o jornal, o papel, né, o panfleto, o livro, e agora também no ambiente digital. Né? Mas desde a sua origem, a liturgia dependeu de meios, digamos assim, né, de objetos, de coisas, de linguagens, de símbolos, que são também expressões dessas mediações humanas. Né? E só para fazer uma comparação de como isso efetivamente interfere, digamos assim, na liturgia, basta pensar na origem da igreja, né, quando aquelas primeiras celebrações que eram feitas nas casas dos fiéis, né,
então eram encontros comunitários, mas dentro das casas, as domos, como se chamavam, né? E, bom, a comunidade vai crescendo, as casas já não suportam, já não dá conta do número de pessoas, então existe essa grande transição histórica das casas para as basílicas, que eram esses espaços maiores, públicos, não religiosos, mas que passam a ser usados para essas celebrações cristãs, portanto. Então, de uma transição, de uma comunicação íntima, né, familiar, ou da pequena comunidade, agora para ambientes públicos muito maiores, existe toda uma transformação também da própria linguagem comunicacional. Uma coisa é a gente estar ao redor da mesma mesa, dialogando ali. Outra coisa é quando nós estamos num grande ambiente, vamos imaginar um ginásio, e a gente tem que agora se comunicar entre nós com uma multidão, né? Então, o próprio processo comunicacional, a arquitetura, os símbolos, tudo precisa mudar, porque, enfim, né, mudou o ambiente. Então, isso lá na origem da igreja. Agora também nós estamos numa transição de ambiente, né? O ambiente tradicional, onde nós estamos acostumados a viver, e esse novo ambiente, que é o ambiente digital. Então, aí também demanda toda uma reconfiguração das nossas linguagens, dos nossos meios, e, em certos aspectos, também da própria liturgia, né? Mais recentemente, a invenção da energia elétrica, a invenção do microfone, das caixas de som, né? Então, agora não é nem mais uma celebração íntima dentro da casa, nem só dentro de uma basílica, mas pode ser feita, inclusive, nos grandes estádios, né, em praças públicas, graças também a essas tecnologias que permitem essa comunicação. Os telões, os microfones, as caixas de som, né? Então, a comunicação aí permeando todos esses elementos, né? Então, aqui, só para dar esse pontapé inicial, para a gente pensar, então, a comunicação e a liturgia nessa relação íntima, né? Um segundo aspecto é pensar como que tudo isso foi sendo vivido na pandemia, né? E aqui, obviamente, houve muitas transformações, né? Todos nós vivemos isso na pele, nas nossas comunidades, do ponto de vista da Igreja Mundial também, né? Seguindo aquilo também que o Papa Francisco foi fazendo durante esse 1 ano e meio de pandemia. Mas lá na nossa comunidade local, na nossa paróquia, no nosso bairro, a gente também pode sentir isso na pele, né? E aqui também o Papa Francisco fala algo muito interessante nessa mensagem que eu trouxe no início, né? Ele vai dizer, a reunião semanal em nome do Senhor, que desde as origens foi percebida pelos cristãos como uma realidade irrenunciável e indissoluvelmente ligada à sua própria identidade, foi duramente afetada durante a fase mais aguda da propagação da pandemia. Aquela experiência tradicional de reunir-se, né, em nome do Senhor foi duramente afetada durante a pandemia. Mas o amor ao Senhor e a criatividade pastoral levaram pastores e fiéis leigos a explorarem outros caminhos para alimentar a comunhão de fé e de amor com o Senhor e com os irmãos, na expectativa de poder voltar à plenitude da celebração eucarística em tranquilidade e segurança, né? Então aqui tem dois aspectos muito importantes, né? O amor ao Senhor, quer dizer, é o que nos move como igreja, né, esse amor ao Senhor, mas também a criatividade pastoral, né, que possibilitou que fossem explorados outros caminhos. E, sem dúvida, dentre esses outros caminhos estão também todas aquelas experiências que foram feitas no ambiente digital, né, nas novas mídias. Aqui a gente pode incluir também a TV digital, né, as emissoras de rádio, que também fazem as suas transmissões no ambiente digital, né? Quer dizer, essa demanda de uma certa criatividade. Muito bem, as igrejas fecharam, e agora? O que a gente faz, né? Então, foram inventadas, inclusive, coisas novas, práticas novas, que talvez as nossas paróquias, as nossas comunidades, as nossas dioceses não estavam acostumadas a fazer. Então, nesse período de pandemia, foi, em certo aspecto, muito positivo para nos mover, nos colocar em movimento, né? Do ponto de vista da criatividade. E, sem dúvida, essa criatividade também do ponto de vista da comunicação e do ambiente digital, né? Então, a gente pode pensar, inclusive, que essa experiência que o Papa Francisco sempre fala de uma igreja em saída, né, sem dúvida foi também vivida no ambiente digital, né, uma igreja em saída digital, digamos assim. As igrejas, os templos se fecharam, mas, de certa forma, as nossas casas se abriram, né, graças ao ambiente digital. Nós continuamos sendo convocados para o encontro com o Senhor, né? Tanto é que a palavra igreja vem de eclésia, e eclésia, por sua vez, vem justamente dessa expressão de convocar para fora, né?
na cultura grega, as pessoas eram chamadas a saírem das suas casas e se reunir lá nas ágoras, enfim, nas praças públicas para decidir alguma coisa, para viver uma experiência como sociedade. Então, se organizava uma eclésia, né? E a comunidade cristã toma esse nome também para si, para sua experiência, né? Mas era isso, quer dizer, convocar para fora. Então, mesmo num período em que a gente não podia sair das nossas casas, nós continuamos sendo convocados para sairmos, digamos assim, do ambiente doméstico e continuar conectados, né, com as nossas comunidades, os nossos irmãos e irmãs de caminhada, a igreja em geral, por meio desse ambiente digital, né? Então, inclusive, a experiência de igreja doméstica, que foi muito importante, né, no interior de cada casa, de cada família, mas também foi importante, digamos assim, a conexão entre igrejas domésticas, né? Eu mesmo, aqui com a minha família, pude viver isso. O meu núcleo familiar aqui, mas em conexão com as minhas irmãs, que têm as suas famílias, a minha mãe, que hoje é viúva, então mora sozinha, mas nós nos conectávamos e fazíamos também os nossos momentos de oração juntos. Então, cada igreja doméstica fazendo a sua experiência dentro das suas 4 paredes, mas no ambiente digital também podendo fazer experiências litúrgicas, digamos assim, né, de celebração da palavra e outras de oração, por meio do ambiente digital, né? Então, essa experiência também de igrejas domésticas conectadas, né, no ambiente digital. E depois, toda a experiência que a própria ambiente digital continuou fomentando, digamos assim, né, de viver tudo aquilo que nós vivemos na liturgia, né, o perdão, o louvor, né, o diálogo, a oferta de dons, a ação de graças, as refeições, né, até certo ponto, obviamente, mas a experiência da bênção, tudo isso que nós já fazemos também no nosso próprio cotidiano, né? Não só na Eucaristia, mas como muitos autores dizem, né, a experiência também de eucaristizar o cotidiano. A gente continua podendo fazer isso também no ambiente digital, né? Enviar uma bênção para alguém que precisava, rezar por alguém, agradecer por alguma graça recebida e poder também compartilhar essa ação de graças com um amigo ou com a comunidade também no ambiente digital, né? O perdão, quantas experiências de perdão também foram vividas por meio do ambiente digital, né? Que não são propriamente liturgia da igreja, mas são essas nossas micro-liturgias do nosso cotidiano que a gente também pôde viver à luz da fé por meio do ambiente digital, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Justamente porque tem um conceito que eu acho que nos ajuda a trabalhar todos esses aspectos, né? Que desculpa, era esse slide aqui que vinha antes, que é o conceito de on-life, né, que o Luciano Floridi, que é um filósofo italiano, vem trabalhando já há bastante tempo, justamente para evitar aquela dicotomia entre o online e o offline, como se fossem mundos à parte, né? E ele vai dizer, não, nós vivemos uma experiência, no fundo, on-life, uma vida cada vez mais conectada, né? Ou seja, o digital como um ambiente de vida, assim como nós temos outros, assim como nós temos também a escola, o trabalho, as nossas paróquias, as nossas comunidades, enfim, a casa, a família, né? Que no período de pandemia, muitos desses, né, a gente teve que evitar por causa do distanciamento. Então veio à tona o digital também como um ambiente de vida, onde nós continuamos nos relacionando, trabalhando, estudando e rezando, né? Então a conectividade, ela vem assumindo cada vez mais uma dimensão existencial. Nós nos entendemos como seres humanos no século XXI muito por causa da internet. Não nos entenderíamos nem como pessoa, nem como família, nem como sociedade, se a internet simplesmente desaparecesse da noite para o dia, né? Essa experiência da conexão, de estar em contato com o outro à distância por meio dessas tecnologias, já é uma dimensão propriamente existencial, né? Então aquela ruptura entre as redes e os ritos, né, para fazer aqui um jogo de palavra, cai por terra. Cada vez mais os próprios ritos começam a ser vividos também nas redes. Mas isso, porque também é uma experiência da contemporaneidade. Assim como nós fazemos outras experiências de trabalho, de estudo, de amizade nas redes, assim também o ambiente digital se torna um ambiente de liturgia, um ambiente de oração, um ambiente de encontro, né, com o Senhor e com a comunidade, né? Então, por isso, o digital precisa ser visto como um ambiente real, né? Inclusive aquela dicotomia do virtual e do real como coisas contrapostas cai por terra.
o digital cada vez mais é a expressão da nossa realidade, das nossas relações humanas, das nossas relações encarnadas. Nós nos relacionamos com pessoas concretas, a gente sabe o nome, a gente sabe a vida, a gente sabe a história, né? Pessoas que nós conhecemos, outras que nós vamos conhecer, talvez conhecemos no ambiente digital, mas vamos conhecer depois, né? Então, o digital como um ambiente verdadeiramente real, de realidade, uma realidade que é social, que é humana, que é cultural, né? E que é eclesial também. As nossas comunidades que se reúnem também nesse ambiente, né? E por isso, tudo que nós vivemos nesse período de pandemia, de certa forma, nos trouxe para alguns problemas, que eu estou chamando aqui, digamos, de pré-conceitos litúrgicos, né? Especialmente nesse período de pandemia. Ou seja, muito do que nós vimos na prática nesse período de pandemia, em termos litúrgicos, automaticamente era entendido como missa, né? Só que a liturgia é muito mais do que a missa. Obviamente, a missa tem um lugar central na experiência litúrgica da igreja, mas a liturgia não se resume à missa. E muitas vezes nas nossas comunidades parece que a única prática litúrgica possível no período da pandemia foi a missa, né? Então, em alguns aspectos, faltou, digamos assim, uma certa criatividade para pensar outras experiências litúrgicas de encontro com o Senhor e encontro com a comunidade para além da missa, né? Sem menosprezar esse espaço, esse lugar central que a missa tem nas nossas experiências. Por outro lado, muitas vezes, a liturgia se sintetizou ao que pode e ao que não pode, né? As rubricas. Ah, mas e agora, no ambiente digital, isso pode ou isso não pode? Né? Como se houvesse uma regra específica para o ambiente digital, né? Faltou, de novo, essa dimensão do que é a liturgia, enfim, né? Que é essa experiência de encontro com o Senhor e com a comunidade, para além do que pode ou do que não pode, né? Depois, pensar tudo que é o digital como se fosse sinônimo de virtual, ou seja, o que importa mesmo é a celebração lá na paróquia. Tudo que nós fazemos no ambiente digital é virtual, é secundário, é menos importante, né? Isso é um preconceito, porque também nos impede de ver as riquezas, a profundidade dessas experiências que a gente pode ter também no ambiente digital, sem negar todas as demais, né? E por causa dessa perspectiva, muitas vezes o rito se resumiu a uma mera transmissão, né? A uma mera encenação, muitas vezes, né? Porque, enfim, era vivida apenas pelo padre ou apenas pelo ministro que estivesse ali, né? Fazendo tudo por conta própria, muitas vezes sem nem reconhecer que existiam outras pessoas, digamos assim, do outro lado da tela, né? E a ênfase no presencial como se fosse o integral, né? Então, no digital a gente tem uma experiência inferior. No presencial é que nós temos a plenitude, a integralidade das experiências, né? Mas isso eu vou deixar para outra parte, que é questionar um pouco isso. Será que as nossas experiências litúrgicas presenciais são efetivamente integrais, do ponto de vista, inclusive, das potencialidades e possibilidades comunicacionais, né? Será que realmente lá na nossa paróquia, na nossa igreja, a gente vive tudo o que é possível do ponto de vista comunicacional, litúrgico, nessa integralidade, né? Mas isso a gente vai ver em seguida, então, né? E aqui tem 3 elementos que eu queria passar, que eu acho que foram problematizados, digamos, muito fortemente nesse período da pandemia, né? O primeiro, que é a dimensão do espaço e do tempo. Quando a gente começou a viver essas experiências no ambiente digital, a gente passou a viver uma outra experiência de espaço. Por exemplo, agora, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, vocês estão aí espalhados por Minas, Espírito Santo, enfim, e a gente está aqui em conexão, né? Ou de outros lugares do Brasil, estamos aqui em conexão. Então, a dimensão espacial muda, né? E a dimensão do tempo também, né? O padre Carlos Henrique está lá em Roma, outro fuso horário, mas está aqui conosco ao vivo, né, acompanhando esse nosso diálogo. Então, isso foi muito positivo, porque também as fronteiras das nossas paróquias puderam ser superadas, a gente foi ao encontro de mais pessoas puderam também ter contato com os nossos eventos, talvez alguma live, alguma formação, alguma experiência celebrativa, né? Mas tudo isso sem deixar de ser vivido numa experiência aqui, agora, como nós estamos tendo aqui e agora, né? Só que o meu aqui é o Rio Grande do Sul, o aqui de vocês é onde cada um de vocês estão, né? E o agora é, pelo menos de acordo com o horário de Brasília, 8:45, né?
Então a gente continua tendo essa experiência do espaço e do tempo, né? Só que agora, onde quer que seja e quando quer que seja. Né? Se rompe, de alguma forma, essa barreira, né, das fronteiras, dos muros, do ponto de vista do espaço e do tempo. Um sinal disso foi a experiência das lives, né? Que o nome já diz, lives, vivo, né, ao vivo, quer dizer, transmissões, encontros, experiências ao vivo, porque justamente foi o que mais a gente sentiu falta nesse período de pandemia. Estávamos distanciados, estávamos longe. Bom, a gente quer ter experiência humana, de novo, de contato com as pessoas. Como podemos fazer isso? Então surge aí esse fenômeno das lives. O que está por trás dessas lives? Né? Justamente essa experiência de encontro com outros, os artistas, os amigos, enfim, quem quer que seja, né? Mas também uma experiência de copresença. Embora o artista, a pessoa que esteja na live, está lá do outro lado do planeta e eu estou aqui no Brasil, mas de alguma forma nós experimentamos uma copresença. Eu estou acompanhando aquela pessoa ali dentro da sua casa, na sua intimidade, aqui e agora, né? Uma experiência possível de copresença no ambiente digital. Né? Da parte da igreja, a gente teve essa experiência também das transmissões, né? Só que muitas vezes pautadas por essa afirmação, né? As missas celebradas na ausência dos fiéis, né? Que é um contrassenso. Quer dizer, como que uma missa pode ser celebrada sem a presença de pelo menos um fiel? Né? Claro que existe aí a experiência, que é muito restrita, não vou entrar aqui porque eu não sou liturgista, né? Da missa celebrada pelo padre, né? E apenas ele. Mas são em casos muito raros, né? Que eu não vou entrar aqui porque não é o meu âmbito, mas em geral a celebração da missa pelo menos envolve sempre uma comunidade, o sacerdote, o ministro, o celebrante e os fiéis que celebram, digamos assim, celebram junto, né? Então, como pensar uma transmissão na ausência dos fiéis, né? A nossa linguagem nos traía aí. Quer dizer, se nós transmitimos uma celebração, é porque nós estamos levando em conta que existem pessoas do outro lado da tela. Mas será que as nossas transmissões levaram em conta essas pessoas do outro lado da tela? Né? Como que se deu esse diálogo aí? Né? Muitas vezes a gente falava em ausência dos fiéis, porque a centralidade do nosso pensamento ainda está ou na figura do padre, ou na figura do templo, digamos, da igreja de pedra, né? No edifício. Então, claro, lá no edifício não estão os fiéis, está só o padre. Né? Mas, bom, quando nós celebramos e transmitimos, como que se dá, então, essa participação? Né? É uma questão, quer dizer, como pensar a presença e a participação nessas novas experiências de espaço e tempo. Né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Depois, um outro elemento central é a experiência do corpo, né? Porque muitas vezes se falava, bom, mas agora com a internet o corpo fica de lado, né? A gente não se toca mais. A presença física parece que não importa mais. Estamos todos reunidos, mas na internet é tudo virtual, né? Como eu dizia antes. Falta materialidade, né? Mas eu diria, será? Onde estavam os nossos corpos, mesmo quando a gente estava conectado? Onde estão os nossos corpos aqui e agora nessa experiência que a gente está tendo, né? Eles continuam aqui, como mediação básica dessa comunicação que a gente está tendo aqui agora, mas também das liturgias que a gente viveu no ambiente digital. Né? Só que é um corpo ressignificado na rede. Ou seja, passa pela tela, passa pelos símbolos, passa por toda a linguagem digital. Claro que não é a mesma experiência do corpo que nós temos lá na igreja. Né? Assim como a experiência que nós temos do nosso corpo lá na igreja não é a mesma experiência do nosso corpo que a gente tem jogando futebol, que a gente tem sentado na mesa do bar, que a gente tem, enfim, né? Em cada ambiente diferente, nós também experimentamos o nosso corpo de formas diferenciadas. Né? Então, o ambiente digital, como um outro ambiente de experiência, nos faz ressignificar o nosso corpo. Mas o corpo continua ali como essa mediação básica. Né? Continuamos tendo experiências de contato. Né? O tato não desapareceu. Tanto é que às vezes nós dizemos, nossa, eu escutei uma música e ela me tocou. Né? Eu assisti um filme e aquele filme me tocou. Né? Não é só força da linguagem, é porque nós realmente vivemos uma experiência de tato, digamos assim, que passa pelos nossos afetos, pelos nossos sentimentos, né? Nos faz até arrepiar a pele, muitas vezes. Né? Então, também no ambiente digital, a gente pode viver formas de contato, né? De entrar em contato com o outro, de tocar o outro,
através das possibilidades que o digital nos dá, que obviamente não são as mesmas que o encontro lá na igreja, na paróquia, nos oferece, nem os mesmos que outras experiências nos dão. Mas novas experiências, né, ressignificadas nessas linguagens digitais. Né? Então não é um corpo desencarnado, digamos assim. Né? Aí a experiência da sinestesia, que é justamente isso. O que é a sinestesia? Né? É a experiência que a gente faz por alguns sentidos, mas que nós, digamos assim, sentimos essa experiência nos outros sentidos. Era aquilo que eu falava do filme. A gente assiste o filme com os olhos, mas a gente sente ele nos tocar no nosso corpo, no nosso tato. Né? Então, algo que passa pela visão, mas que chega até o tato. Né? Ou então, às vezes, a gente ouve uma música e automaticamente sente um cheiro. Parece que a gente sente o cheiro. Uma música nos desperta para um perfume. Né? Então, é algo que entra pela audição, mas desperta em nós uma experiência de olfato. Ou então assiste um filme e nos dá água na boca, né? Um programa de televisão nos dá água na boca. Então a mesma coisa, entra pela visão, mas a gente vive uma experiência de paladar. Isso é a sinestesia, né? Essa complexidade, digamos assim, dos nossos sentidos. Agora, pensando particularmente a missa, né? A celebração eucarística, de comer o corpo do Senhor, beber o sangue do Senhor, será que a sinestesia dá conta disso? Né? Então aqui tem um aspecto central que passa efetivamente pelo paladar. Nós comemos o pão consagrado, nós bebemos o vinho consagrado, é uma experiência que tem que passar pelo paladar e tem que ser experimentada pelo paladar. Aqui a sinestesia não dá conta. Né? Isso é muito central para a igreja, essa experiência do corpo que come, do corpo que bebe. Né? Isso pensando na missa. Agora, nas outras experiências litúrgicas, a gente pode refletir um pouco sobre essa experiência da sinestesia, como eu quero trazer aqui, né? Mas, de novo, essa experiência do comer o corpo e beber o sangue, a gente pode depois, e eu quero tentar fazer isso se o tempo permitir, problematizar as nossas experiências pré-pandemia, né? Porque esse comer o corpo e beber o sangue também é uma experiência comunicacional, né? É uma comunicação que se dá por símbolos, o pão e o vinho consagrados, mas que passam pelo corpo também, né? Então aqui essa experiência do banquete, né? Quer dizer, Jesus que diz, desejei ardentemente comer esta Páscoa. Quer dizer, é uma experiência que passa pelo corpo, pelo paladar. Então como fazer isso num momento de distanciamento? E como pensar isso, inclusive, para o pós-pandemia? Né? E um último aspecto, que é a experiência do outro. Então a gente viu a experiência do espaço-tempo, que é fundamental para a liturgia, a experiência do corpo, que é fundamental para a liturgia, e a experiência do outro, né? Maiúsculo, a experiência de Deus, do mistério de Deus, mas a experiência do outro minúsculo, dos nossos irmãos e irmãs com os quais a gente compartilha também a experiência litúrgica. Né? Então, sem dúvida, no ambiente digital foram surgindo novas experiências eclesiais nesse ponto de vista, novas experiências de contato com esses outros. É aquilo que eu chamo, tenho chamado aqui nos meus textos, enfim, de comunidades eclesiais digitais, né? Quer dizer, são experiências comunitárias feitas no ambiente digital. Comunidades que se alimentam, que se animam, que se fortalecem, que convivem, inclusive no ambiente digital. Novas expressões dessa eclesialidade, portanto, de encontro com o outro, o meu irmão e a minha irmã de fé. Né? Só que aqui volta de novo a pergunta. Nas nossas transmissões, né, quem eram esses outros? A gente conseguia percebê-los, a gente conseguia dialogar com eles, a gente dava espaço também para que esse outro se manifestasse dentro das possibilidades do ambiente digital? Ou a gente simplesmente fazia algo por conta própria, transmitia para os outros, que continuavam como espectadores mudos, como a Sacrosanto Concílio vai fazer a crítica, né? Do ponto de vista da missa. Na missa, os fiéis não podem ser só espectadores mudos. E nas nossas transmissões digitais, né? Não só da missa, mas de outras experiências litúrgicas. Será que a gente conseguiu dar esse espaço para o outro não ser um mero espectador e muito menos um espectador mudo, né? Então aqui vem a questão, quer dizer, como pensar uma participação ativa e efetiva também no ambiente digital, né? Quer dizer, como fomentar isso? Não necessariamente na transmissão da missa, mas nas outras experiências litúrgicas, de uma celebração da palavra, enfim, um outro momento de oração. Como fomentar isso também no ambiente digital? Talvez aqui demande essa experiência de uma certa iniciação à vida cristã
digital. A gente precisa pensar essas linguagens, né? Ajudar os nossos irmãos e irmãs de fé a pensar também essa participação no ambiente digital, né? Como dialogar, como rezar juntos. Quer dizer, não existe. Somos nós que estamos agora nesse período histórico. Então também somos nós que podemos ir desenvolvendo isso, né? Para além dos sacramentos, porque, claro, dentro do âmbito dos sacramentos, a igreja tem as suas normativas, tem a sua disciplina. Agora, para outras experiências litúrgicas, nós temos essa liberdade, essa criatividade que o Papa Francisco também destaca, né? Então, quer dizer, a necessidade de reconhecer que do outro lado da tela existe outra pessoa, existe uma pessoa, né? Nós estamos em contato com Deus, numa celebração litúrgica, mas também com esse outro, né? E particularmente nas transmissões das missas, né, ou pelo menos de ritos religiosos, como tinha essa mentalidade de que os fiéis não estão presentes, né, missa na ausência de fiéis, missa sem a presença de fiéis, então isso nos levou para um paradoxo, nos levou para uma experiência um pouco esquizofrênica. Nós celebramos, mas nós celebramos sem o outro. Então isso é muito preocupante do ponto de vista litúrgico, porque a celebração é uma celebração da igreja, depende do outro, o outro faz parte, né? Nós celebramos juntos como corpo de Cristo, né? Então, quer dizer, se os fiéis não estão presentes e não participam, para quem que a gente está transmitindo? Para quem que serve essa transmissão? Né? A quem responde essa transmissão, se eu não levo em conta esse outro? Né? Qual o papel desse outro no rito que está sendo celebrado? Tudo isso são questões que a gente precisa pensar também ao fazer esse tipo de transmissão no ambiente digital, né? Porque muitas vezes os riscos foram aqueles já bastante conhecidos, um certo clericalismo, então tudo girava em torno da figura do padre, né? Ele era o centro das atenções, era tudo ele que fazia e meramente transmitia isso para os outros fiéis, né? Os fiéis, então, como esses espectadores mudos, porque não tinha muita opção, não lhes era dado, talvez, essa opção nas plataformas, nos ambientes digitais onde isso acontecia. Então, a liturgia acabava se transformando numa mera encenação, né? As pessoas simplesmente assistindo alguma coisa que outro está fazendo, né? Sem poder fazer nada mais do que isso, né? Então, acho que o desafio é justamente como pensar essa participação ativa e efetiva dentro das possibilidades que o ambiente digital nos oferece. E aqui demanda essa criatividade. Eu não quero oferecer respostas, porque, enfim, depende também muito da cultura eclesial. E eu não estou aí em Minas, não estou aí no Espírito Santo, não estou aí em outras regiões, para saber como vocês celebram, né? Mas como pensar esse modo de celebrar também no ambiente digital, né? Cuja centralidade tem que ser no mistério de Deus, né? Na pessoa de Jesus. E o ministro celebrante e a assembleia celebrante se reúnem em torno, né, da pessoa de Jesus e celebra e dialoga, então, diante dessa presença, né? Então, aqui, quer dizer, a gente precisa repensar uma série de concepções teológicas, litúrgicas, né? Escolher mais criteriosamente as próprias plataformas digitais que a gente está usando, dominar as linguagens dessas plataformas, para perceber como também fazer com que o outro tenha espaço nessa celebração, como que a gente pode efetivamente estabelecer um diálogo nesse ambiente digital, né? As linguagens digitais, portanto, são muito importantes, conhecê-las, estudá-las, né? Para que a liturgia seja efetivamente dialógica, ou seja, esse diálogo com Deus e esse diálogo com a comunidade, né? E para que a comunicação litúrgica seja mais verdadeira, né? Com Deus e do ministro com a assembleia, né? Ou seja, essa assembleia celebrante que envolve o ministro, né, o sacerdote, ou enfim, em relação com esse mistério da fé, né? Então esse é um desafio que a pandemia nos levanta também daqui para frente, né? E isso, claro, envolve dois aspectos que a Sacrosanto Concílio já falava, por exemplo, de discrição e decoro, né, também no ambiente digital. Então, como pensar uma liturgia no ambiente digital que leve em conta a discrição, não, né, a pirotecnia que muitas vezes a gente viu em certas celebrações, discrição e decoro, para que nos ajude também a entrar nesse mistério, né? Inclusive do ponto de vista da tela, nós estamos diante de telas. Então pensar que essas telas hoje são efetivamente novos vitrais. Então passa pela beleza também, a beleza que atrai o olhar, que chega pelo olhar, né? Então pensar que todas as nossas transmissões têm que levar em conta a beleza,
né? Esse encontro com o mistério que também passa pela beleza, portanto, por esses novos vitrais, né? O decoro, digamos assim. E o diretório de comunicação, que pede para que a celebração litúrgica sempre se dê num ambiente sem dispersão e sem distração. Então, como pensar isso também no ambiente digital? Como celebrar a liturgia, não necessariamente a missa, mas outras experiências litúrgicas, evitando a dispersão, e a gente sabe que o ambiente digital nos dispersa muito, muito facilmente, e sem viver a distração, quer dizer, qualquer coisa nos distrai e nos tira do foco da celebração, né? E aqui, para ir finalizando, então, depois de pensar essas três dimensões, pensar algumas questões dessa comunicação pós-pandemia ou pós-pré-pandemia, como eu dizia, quer dizer, superar alguns certos vícios que a gente foi vivendo nesse período, né? Então, voltando aqui para a mensagem do Papa Francisco, ele vai dizer o seguinte: a liturgia suspensa durante o longo período de confinamento e as dificuldades da retomada posterior confirmaram aquilo que já se constatava nas assembleias dominicais. Aquilo que já se constatava nas assembleias dominicais. Um indício alarmante da fase avançada da mudança de época. Observamos que na vida real das pessoas mudou a própria percepção do tempo e, consequentemente, do próprio domingo, do espaço, com repercussões sobre o modo de ser e de se sentir comunidade. Um pouco aquilo que eu vim trabalhando aqui. Povo, família, a relação com um território. A Assembleia Dominical, assim, encontra-se desequilibrada, né? Claro, abalou tudo, né, esse período de pandemia. Então, também, a experiência da Assembleia, a experiência litúrgica, passa por esse desequilíbrio. Mas o Papa Francisco começa dizendo que, muitas vezes, isso trouxe dificuldades, né, que já se constatava mesmo antes da pandemia. E a pandemia, então, escancarou isso, né? Então, por isso que eu falei dessa comunicação litúrgica, que talvez precisa superar, inclusive, coisas do pré-pandemia, né? Então, um elemento é esse que eu já citei da Sacrosanto Concílio, que ela vai deixar muito claro, né, que a Igreja procura, com solícito cuidado, que os cristãos não assistam como estranhos ou espectadores mudos a esse mistério da fé. Então, também no ambiente digital, como fazer para que as pessoas não sejam meros espectadores mudos, para que a transmissão da missa não seja uma mera transmissão, seja efetivamente uma comunicação, um diálogo, né? Então aqui a gente tem que recorrer às linguagens digitais, aquilo que as plataformas nos permitem, enfim, para que efetivamente esse diálogo possa ser vivido. Mas que, né, então para que ela não seja isso, mas que, compreendendo-o bem por meio dos ritos e preces, participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. Né? Aquela ideia da participação ativa. Ou seja, participação ativa, consciente e piedosa. Como promover isso também no ambiente digital? Né? E isso passa pelos ritos e pelas preces, quer dizer, passa pela liturgia. Né? Compreender esse mistério por meio dos ritos e preces, mas também por meio de uma participação que seja ativa, consciente e piedosa. E isso é um processo comunicacional, que vai além das mídias, portanto. Né? Mesmo no presencial, digamos assim, dentro das nossas igrejas, esse é o desafio, continua sendo o desafio. Né? Como fomentar, então, essa participação ativa? Ou seja, o que eu quero tentar trazer aqui é que, no fundo, o digital não é o problema. Né? O digital ele é o sintoma de alguns problemas que já existem na nossa vida litúrgica, que já vinha de antes da pandemia. Né? A pandemia, o que ela fez foi catalisar, como eu disse, tornar isso mais acelerado e mais intenso, a ponto da gente olhar e dizer, nossa, tem coisa errada aí, ou não, tem coisa boa aí. Né? Mas, de novo, o digital não inventou isso, né? Ele trouxe à tona. Então, uma coisa que a pandemia, nessa experiência do digital, trouxe à tona, não é uma virtualização da fé. Né? Eu diria pelo contrário, muitas vezes é uma coisificação da fé. Né? Por exemplo, nessa busca desenfreada, né, de um consumismo litúrgico, privado, inclusive. Né? As pessoas que buscam a experiência litúrgica, mas para satisfazer os seus desejos. A comunidade não me interessa, eu quero é comungar a hóstia. Né? Bom, mas que liturgia está sendo vivida aí? Né? Que experiência de comunidade está sendo vivida aí? Quando eu só estou em busca de uma hóstia e não da comunhão, como vai dizer o próprio São João Paulo II, né? Uma comunhão que é fraterna, comunitária e cósmica, palavras dele, né? Na experiência da Eucaristia.
E muitas vezes o que a gente viu foi esse consumismo litúrgico, inclusive com certas campanhas, né, que dizia lá, sem sacramento, sem dízimo. Né? Grupos, por exemplo, que se organizavam para dizer isso. Se não tem sacramento, nós não vamos pagar o dízimo. Mas que dimensão de igreja é essa? Né? Que dimensão de comunidade é essa? É um consumismo, é uma relação consumista. Quer dizer, eu só vou dar dinheiro se vocês me derem o sacramento. Mas que noção de sacramento é essa? Né? Isso não foi o digital que inventou. Isso já está arraigado nas nossas comunidades e tem um processo comunicacional aí muito preocupante. Né? Depois, de novo, essa experiência de uma comunhão intimista, eu e Deus. Bom, mas a Eucaristia não é só uma comunhão eu e Deus. Né? É uma comunhão que se dá como igreja, como comunidade e o seu Senhor, como povo de Deus. Né? Agora, quando a gente pensa a comunhão como a hóstia, e a hóstia que é para mim, né, tem uma deturpação completa da comunicação litúrgica. Ou então, ainda pior, a meritocracia eucarística. Né? Porque então, quem que pôde comungar, principalmente no período mais grave da pandemia? Ou os padres, porque eram eles que estavam presidindo essas celebrações transmitidas, então só eles comungavam, ou então aqueles fiéis que conseguiam, não sei, ter acesso à igreja, né, que talvez não tinham tantos problemas de saúde, então podiam participar, né, ou então várias paróquias que lançaram, né, formas de reservar o seu lugar, então quem chegava primeiro comungava. Quer dizer, uma experiência que deturpa completamente a noção litúrgica da Eucaristia. Né? Então, quer dizer, tudo isso são questões que a gente precisa pensar, quer dizer, no fundo, que comunicação litúrgica nós estamos pensando, nós estamos praticando nas nossas paróquias. E isso vai muito além do aspecto midiático. Né? Envolve, mas não para por aí. Por outro lado, nos faz problematizar práticas virtualizantes, como eu estou chamando aqui, que já vinha de antes do digital. Não foi o digital que inventou certas práticas virtualizantes. Né? Então, as perguntas são essas, quer dizer, as nossas liturgias do pré-pandemia, na pandemia também, e principalmente no pós-pandemia, conseguem comunicar verdadeiramente a comunhão com o corpo de Cristo? Não é só a hóstia, mas é o corpo de Cristo, né? A igreja reunida que celebra a Eucaristia. Né? Então, aqui tem uma série de questões. Né? Os sinais litúrgicos, são verdadeiramente sensíveis? Né? Sinais litúrgicos, quer dizer, o pão, o vinho, a água, o fogo, o óleo, né? O incenso, o cheiro, o perfume. A gente realmente sente esses sinais? Porque essa também é uma comunicação, uma linguagem fundamental da liturgia. Que, claro, na pandemia, isso foi reduzido pelas questões, pelas possibilidades da própria linguagem digital. Agora, no pós-pandemia, como é que a gente pode repensar, inclusive, essa sensibilidade, digamos assim, dos sinais litúrgicos, né? Então, aqui alguns exemplos de perguntas, né, nesse sentido. Por exemplo, como que nós nos portamos quando a gente chega às nossas igrejas? Né? A acolhida, por exemplo, é um processo comunicacional. E como é que cada um de nós sente? A gente se sente indo ao encontro dos nossos irmãos e irmãs na fé, né? Ou como se a gente estivesse meramente entrando num teatro, né, num espetáculo cheio de desconhecidos? Como é que é a nossa experiência chegando nas nossas paróquias? E dos fiéis em geral, eles chegam para entrar em contato com uma comunidade ou simplesmente num ambiente que é meio asséptico, né, que ninguém se conhece e que, em geral, as pessoas correm para pegar o primeiro lugar vago para não ter que ficar de pé? Né? Que experiência de comunicação litúrgica está nesse tipo de gesto? Depois, será que nós silenciamos, escutamos, rezamos, cantamos com todo o nosso corpo? E como um só corpo? Né? Ou às vezes é aquela coisa, né? O celebrante fala e a assembleia, na hora de responder, né, murmura, fica quieta, senta, enfim, está mexendo no celular. Quer dizer, a gente fala que o digital é virtual, mas tudo isso, será que não é mais virtual, inclusive, do que o digital, nas nossas próprias igrejas, né? Onde está o nosso corpo na celebração? E fazemos isso como um só corpo, na assembleia litúrgica, né? Ou nas procissões de ofertório, de comunhão, nós caminhamos como comunidade rumo ao encontro do seu Senhor, ou como se a gente estivesse na fila do banco, né? Defendendo o próprio lugar, tentando passar na frente para chegar primeiro, né, nos acotovelando. Quer dizer, que tipo de experiência comunicacional nós temos aí também, porque isso comunica muito para quem está participando né, pela primeira vez, quem está vivendo essa iniciação cristã e vê tudo isso, né? É um contra-testemunho.
Então, de novo, não é que o digital inventou isso, são práticas que nós já temos que a gente precisa repensar. De novo, sinais sensíveis, né? O pão que nós comungamos tem gosto de pão? Por exemplo, é uma pergunta, né? Tem um ditado espanhol que diz isso, né? O ato de fé é crer que a hóstia é o corpo de Cristo. Mas tem um segundo ato de fé, que é crer que a hóstia é pão. Né? É uma brincadeira meio pesada, mas é um pouco isso. Quer dizer, o pão tem que ter sabor de pão. Né? A comunhão sobre as duas espécies, até que ponto a gente pode pensar isso? Porque é uma forma de comunicação que passa pelo sinal sensível. E se é um sinal sensível, ele tem que nos tocar. O incenso, a gente tem que sentir aquele cheiro. O óleo, né, ele tem que efetivamente penetrar a pele, a gente tem que sentir que fomos ungidos. Né? A água do batismo, ela tem uma função, não é só uma gotinha ali para que o rito ocorra. Não, ele é um símbolo, ele é um sinal sensível. Então tem que ter água, tem que mostrar a água, o fogo, né? Enfim, todas essas experiências desses sinais sensíveis. Né? Até que ponto são verdadeiramente sensíveis? Porque isso também é comunicação litúrgica. Né? Então, para ir finalizando, o tempo voa, algumas conclusões em aberto, né? Vocês viram, eu trouxe mais questões do que respostas, porque, enfim, é todo um trabalho que a igreja, todos nós temos que fazer nesse período, né? De repensar muitas questões. Mas acho que um ponto central é que nós precisamos rever as nossas lógicas litúrgico-pastorais, principalmente no pós-pandemia, porque muitas vezes a lógica que nós temos é a lógica do ou, né? Então, uma coisa é o digital, outra coisa é o presencial, né? Como se fosse uma substituição. Não, agora está todo mundo celebrando no digital, ninguém mais vai querer voltar para o presencial. Será? Será que nós efetivamente nos satisfazemos com o digital? Será que as pessoas efetivamente vão meramente substituir uma coisa pela outra? Né? Como se fosse um dualismo? Não, de novo, nós estamos vivendo uma realidade que é interconectada. Então, vai ser mais rico para nós se a gente assumir a lógica do e. Né? Como pensar a complementariedade, a integralidade dos processos. Então, mesmo no pós-pandemia, que a gente vai voltar a celebrar nos nossos templos, nas nossas igrejas, nos nossos ritos presenciais, como não descartar o ambiente digital? Porque ele também é importante. Ele trouxe aspectos muito positivos. Então, não é ou no digital ou no presencial, mas como tentar complementar isso de alguma forma. E a mesma coisa, nas experiências que a gente continuar fazendo no digital, como buscar complementar no presencial, né, no encontro mesmo, lá na paróquia, na comunidade, enfim. Né? Então, rever essas nossas lógicas aí, portanto. Né? E um segundo aspecto, que eu acho que é preciso, digamos assim, desintermediar, né? Voltar ao essencial. Tem muitas mediações, muitas vezes, na nossa liturgia, né? Inclusive do ponto de vista das mídias. Ou seja, quanto mais elementar, mais espiritual. Quanto mais imediato, mais litúrgico. E quanto mais humano, mais divino. Né? Então, quer dizer, é um pouco esse aspecto que eu falava antes. O fogo, né, quanto mais imediato, mais simbólico ele é. Né? Então, se a gente puder, por exemplo, na celebração da Páscoa do ano que vem, né, se for, graças a Deus, presencial, que o fogo seja fogo mesmo, que a água seja água, que o pão seja pão, tenha gosto de pão. Né? Esses elementos sensíveis, eles têm que ser vividos também nessa sua sensibilidade que passa pelo corpo. Né? E isso vale também para o ambiente digital, porque o ambiente digital é cheio de mediações, as linguagens, os símbolos, as cores, as telas, as tecnologias, enfim, é uma série de mediações. Mas mesmo aí tentar voltar para esses aspectos mais elementares, mais imediatos, mais humanos, né? Que é um pouco também tudo isso que o Papa Francisco vem chamando a atenção, inclusive no seu modo de celebrar a liturgia, né? E nesse último moto próprio que vocês vão refletir também daqui a alguns dias, né? Buscar voltar ao essencial, inclusive desse ponto de vista da comunicação litúrgica. Enfim, é um pouco isso, né? Buscar repensar essa comunicação litúrgica que passa pelas mídias, mas envolve uma série de outros aspectos que estão além das mídias, né? E que no pós-pandemia vão voltar a ser vividos, a gente vai voltar a se deparar com eles. Então é bom que a gente possa pensar um pouco para que nessa volta a gente possa efetivamente ter aí uma comunicação mais viva, mais humana, né, mais sensível também, em todos esses aspectos que a liturgia nos traz. Então é isso, desculpe, eu passei um pouco tempo,
mas fico à disposição aqui, Padre Washington, né? Deixo aqui também meus contatos, caso alguém queira continuar o diálogo depois, né? E agradeço muito a atenção, então, de todos e todas. Obrigado, Moisés. Então, nós tivemos essa brilhante colocação, acho que são tantos elementos, e como você disse, na verdade, nós iniciamos um diálogo, porque são tantos temas, muitos elementos, eu acho que, de fato, para o pessoal começar a processar e, a partir disso, ver como, mais ou menos, se pode ajudar, né? E você fazia algumas afirmações que se devem, de fato, com cada equipe, os grupos retomarem pouco a pouco, porque o problema, Moisés, é que, no nosso caso, como não estávamos preparados, né, e isso todo mundo tem dito, depois que nós começamos com aquela emergência de tentar resolver o problema, parece que nos acomodamos. E aí, isso já está suficiente, né? Mais ou menos como aquilo que você começava, quer dizer, a fala de hoje, quer dizer, hoje à noite, é justamente de que, bem, basta um smartphone que tenha uma internet que mais ou menos consiga, e eu me coloco ali na frente e parece que é fazer uma transmissão do mesmo jeito como se fosse uma celebração com os fiéis ali presentes. Eu estou passando essa informação e não é a mesma coisa. Ou seja, aí vem uma primeira pergunta, que talvez para iniciar, porque o pessoal agora começa, então, a nos mandar também algumas perguntas, mas vai uma primeira questão, né? Você mesmo, pela própria experiência da área de comunicação, e como você mesmo colocava agora aqui no final, eu diria, será que não houve um equívoco, ou será que nós não estamos também mantendo levando adiante um grande erro, que é aquele de que, para entrar no campo da comunicação, eu tenho que entrar também no jogo da comunicação. Aquilo que a gente disse, que é necessário também a questão do jogo do rito, né, que André Grillo gosta sempre de chamar a atenção disso. Então, como nós poderíamos conciliar, você deu algumas pistas, mas talvez já um primeiro elemento, como poderíamos favorecer, ajudar para que as pessoas possam entrar nesse jogo do rito e no jogo também da comunicação, para que ela seja, de fato, frutuosa. Isso, inclusive, recordando aquilo que o Papa Bento XVI dizia em 2006, o Papa Bento XVI, lá na entrevista com o clero de Albano, ele dizia justamente isso, de que a celebração é uma oração, ou seja, é um colóquio com Deus, né? E por isso, e também de Deus conosco, né? E, portanto, quer dizer, uma primeira exigência para uma boa celebração é de que aquele que preside entre realmente neste colóquio. Por isso, numa celebração, deve ser uma experiência que parte de dentro, como aquilo que você colocava desses elementos, né, que agora também nos levam ao campo espiritual. Então, de nada adianta os ritos exteriores se eles não expressam também a vida interior daquela que preside ou daqueles outros que participam da ação litúrgica. Então, acho que um pouco essa era a primeira. Mas uma outra pergunta que vai, talvez de forma mais concreta, para aquilo que nós estamos vivendo, diante dessa questão da liturgia e esse risco de uma sociedade do Zoom, né? Onde se considera a sustentabilidade também de uma vida litúrgica exclusivamente online e a própria tensão entre natureza e também cultura, bem como a própria eficácia da atuação relacionada e a particularidade do rito cristão. Ou seja, entre o prático e o simbólico, entre a presença real e aquilo que você, inclusive, já fazia a crítica, que é o que todo mundo já coloca como presença virtual, né? Como a gente pode lidar diante dessa sociedade do Zoom? E uma terceira, somente para concluir, seria relacionado a algo que, vamos dizer, por quais motivos o registro, né, pode se tornar utilizável, seja esse
on demand, né, algo sobre encomenda, ou se deve ser imediatamente eliminado da rede, algo que até o Dom Magela, no início quer dizer, lá no início dessa nossa noite, ele já falava atenção disso. Não, uma pessoa pode, a missa foi celebrada a tal hora, mas ele deixa lá e depois ele retoma e vai assistir 2, 3 dias depois, um outro horário, ou nós podemos, né, encomendar algumas celebrações para um padre, como hoje, por exemplo, no contexto mais litúrgico nosso, nós temos aquele problema de alguns padres que aí aceitam por encomenda missas a missa gregoriana, e aí há tantos dias eu vou celebrar essa missa, e aí os fiéis fazem também por encomenda. Como lidar com tudo isso? Né? É somente para início, quem sabe você pode começar, enquanto eu vou recolhendo, foram 3 aí, eu vou recolhendo as outras perguntas que já chegaram aqui, e aí vou te passando. Tá ótimo, Padre Washington. Então, ótimas perguntas. Eu também não vou tentar respondê-las assim com profundidade, até para dar o espaço, né, para outros participarem. Mas eu acho que essa questão do jogo da comunicação, né, como você falava, eu acho que é fundamental. Quer dizer, entendendo a comunicação nesse aspecto amplo, né, que eu tentei trazer aqui, não meramente o jogo da comunicação midiática. Então, a gente tem que seguir certos padrões, teria que seguir certas tendências, porque os outros estão fazendo. Então, porque os outros estão fazendo, nós temos que fazer também. Não. Né? Nós temos as nossas características próprias, a liturgia tem as suas características próprias, mas passam por processos de comunicação. Então, essa comunicação é que é a fundamental. Claro que numa sociedade como a nossa, né, nesse período de pandemia, que é um período de exceção, né, então o digital ele arrasou quarteirões, digamos assim. Foi também uma salvação, foi uma oportunidade que a gente teve. Então, claro, repensar a prática litúrgica para esse ambiente foi fundamental, porque era o que nós tínhamos acesso nesse período. Mas, obviamente, com a superação da pandemia, né, vamos dizer assim, parece distante ainda, mas estamos indo nesse caminho. A gente pode voltar a equilibrar. Eu acho que essa ideia que o Papa Francisco disse, que a liturgia, digamos assim, se desequilibrou, é verdade, né? Porque a gente teve que voltar todas as atenções para determinadas práticas e não para outras que nós estávamos acostumados. Então a gente vai ter que voltar para esse equilíbrio, né? Reequilibrar as coisas, inclusive em relação à comunicação propriamente digital. Então depois a gente vai ter que voltar e repensar como fazer. Agora, é importante não descartar de vez, né? Não, já fizemos, né? Vamos simplesmente descartar. Não, tem muitas riquezas também que o ambiente digital nos traz, inclusive para esse aspecto celebrativo. Talvez não da missa, como Eucaristia, porque demanda também, né, o encontro, a comunhão, isso que eu dizia do comer e do beber juntos, né? Então, no ambiente digital ainda não podemos comer e beber, né? Mas outras experiências celebrativas, sim, outras experiências litúrgicas, sim. Então, acho que é importante também, é uma porta, né? Bento XVI, que você citava, também fala das redes sociais como portais de evangelização, né? É interessante, uma imagem bonita. Ou o Papa Francisco, que fala da igreja em saída também nas estradas digitais, né? Então, também pensar essa experiência celebrativa, litúrgica, de encontro com o Senhor, também no ambiente digital, favorecendo, né, o encontro com pessoas que talvez não vão nas nossas igrejas, mas pela internet tem aí uma experiência primeira que pode ser também um estopim, digamos assim, né, para uma vivência comunitária, para uma experiência, né, de encontro com Jesus, enfim. Eu acho que essa é uma questão central. Outra questão que eu acho que, do ponto de vista bem comunicacional, midiático, a gente tem que repensar, que é a experiência daquilo que Dom Magela falava, do púlpito, né? Nós estamos ainda acostumados com a comunicação do ponto de vista massivo, né? Então é a televisão, é o rádio que fala para grandes massas. Só que agora a gente está num ambiente digital em que certas plataformas e certos ambientes nos oferecem também uma comunicação mais interpessoal, que a gente consegue se encontrar com pessoas que nós conhecemos, com rostos conhecidos, pessoas concretas, não com a massa anônima, né? Inclusive, a celebração da missa para uma massa anônima é uma coisa um pouco paradoxal, porque, de novo, a Eucaristia é esse encontro da comunidade perante o seu Senhor, né? Então, também é importante que essa comunidade, digamos assim, viva, né, uma experiência de vida em comum.
E o ambiente digital nos favorece isso, esse encontro também, né? Uma experiência mais comunitária mesmo. Por exemplo, no Zoom, né? Por que não? A gente pode se encontrar com pessoas conhecidas de dentro da nossa família ou da paróquia e viver ali também uma experiência celebrativa, não massiva, digamos assim, de pessoas que a gente nunca, né, não conhece, nunca viu, não sabe quem é. Não, encontros comunitários de pessoas conhecidas, mas vividos também no ambiente digital. Então isso é muito importante, isso pode alimentar também a fé. Né? Agora, sem cair no outro extremo, que é pensar, né, que o digital é um mundo à parte. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que o digital ele faz parte da nossa vida, né? Não é um mundo à parte, ele faz parte. Então eu sempre digo, ao pensar a pastoral, ao pensar a evangelização no ambiente digital, a gente não pode pensar o ambiente digital nem como essencial para a evangelização, porque ele não é. A evangelização se dá por inúmeras formas, não depende do digital, mas hoje, no período histórico que a gente vive, ele também não é mais meramente opcional. Né? Então ele não é nem essencial, porque existem várias linguagens, vários meios, vários ambientes, mas ele também não é mais só um opcional. Nós estamos nessa experiência on life, como vai dizer o Fleury, né? Então, portanto, a gente tem que ter um olhar pastoral também para esse ambiente digital. Mas, claro, nesse período de pandemia, o foco foi só aí. A questão é como é que a gente pode voltar no pós-pandemia e fazer esse equilíbrio, né? Agora, só para finalizar nessa questão das transmissões e nas gravações, né? Eu chamo a atenção, por exemplo, no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, tem um capítulo inteiro sobre catequese e liturgia. E lá, no número 100, para quem quiser depois buscar, o documento é o número 99 da CNBB, e no parágrafo 100, ele fala exclusivamente sobre as transmissões ao vivo, né? E ali diz, muito claramente, como uma diretriz para a igreja, que as transmissões de missa, né, por meios eletrônicos, rádio, TV ou internet, deve ser sempre ao vivo. E aí diz, uma transmissão gravada, embora possua características evangelizadoras legítimas, não possibilita o vínculo entre a comunidade que participa da celebração presencialmente e quem a ela assiste à distância. Tais transmissões gravadas possuem somente um estatuto de documentário ou de reportagem. Né? Então, o que se pode fazer? Né? Deixar claramente registrado ali na plataforma, seja YouTube, Facebook, que se trata de uma gravação que tem apenas um valor de memória, né? E preferencialmente não deixar a gravação como um todo. A gente está falando aqui da missa, né? Então, talvez fazer uma reportagem, editar só algumas partes, a homilia, ou enfim, um canto, alguma coisa mais importante daquela celebração, mas justamente para ajudar também as pessoas a entender que a gravação não tem valor, digamos assim, de experiência litúrgica, né? Apenas a transmissão ao vivo, então vai dizer o diretório. Só para deixar esse ponto aí para quem está nos acompanhando. Obrigado. Depois tem o João Paulo Carvalho, que faz a seguinte afirmação e depois ele pergunta. A liturgia é este processo de diálogo divino e humano. Desse modo, como a PASCOM poderá contribuir com a comunicação do Evangelho e com a cultura do encontro nas comunidades físicas e digitais? Depois, uma outra pergunta do padre Carlos Henrique, ele agradece pela reflexão, e aí a pergunta é: poderia partilhar mais sobre o esteticismo litúrgico, que é perigoso dentro e fora da internet, uma liturgia formal, estética e ritualista que o digital expõe? Já o Leonardo Araújo pergunta: como favorecer no ambiente digital a participação efetiva dos fiéis? E ainda complementa: como não deixar que as celebrações em meio digital não se tornem frias e apenas de espectadores? Muito bem, obrigado pelas perguntas. Então, João Paulo, essa ideia das comunidades físicas e presenciais, digitais, né, eu acho que é justamente isso. No período, né, quando a gente puder retornar para uma vida, né, mais parecida com aquela que a gente tinha antes da pandemia, eu acho que é como pensar esse reequilíbrio, né?
De novo, no período de pandemia, foi um período de exceção. Então, a gente voltou a olhar para o digital. No pós-pandemia, a questão vai ser essa. Como cada comunidade vai poder, de novo, reequilibrar as coisas, né? Porque, de novo, eu acho que é muito importante que a gente, pelo menos, dedique um olhar pastoral para o ambiente digital, pelas potencialidades que ele oferece, né? Como essa porta de acesso para muitas pessoas que talvez moram longe, né? A gente sabe também da situação financeira, econômica de muitas famílias, então às vezes não tem dinheiro para o transporte, não tem como chegar, inclusive, na igreja, né? Ou então, por toda a questão de saúde do país, né? Pessoas doentes, pessoas que... Enfim, o ambiente digital se torna, né, essa porta de acesso. Então, eu acho que no pós-pandemia é buscar, e aí cada comunidade vai ter que saber a dosagem necessária, né, para equilibrar esse presencial e esse digital, né? Com criatividade, como diz o Papa Francisco, né, mas com esse olhar pastoral, não apenas por modismo, estão todos fazendo, então nós não podemos ficar para trás, esse não é um critério pastoral, né, e nem aquele outro critério pastoral que o Papa Francisco também denuncia, que sempre se fez assim. Não, mas aqui na nossa paróquia, aqui na nossa comunidade, a gente sempre fez desse modo, então não me vem com essas histórias aí de internet, porque isso é muito moderno. Não, também não é um critério pastoral. Acho que a gente pode tentar buscar esse equilíbrio nas várias linguagens, mas com a missão pastoral, quer dizer, estamos fazendo isso porque nós nos preocupamos com essas pessoas e queremos ir ao encontro delas também para anunciar o evangelho, né? Acho que esse que é o critério principal. Padre Carlos Henrique, então, é uma questão muito chave, né? Essa ideia do problema, né? Muito grave também desse esteticismo e desse ritualismo, que sem dúvida o período de pandemia também trouxe muito à tona, né? Colocou na vitrine, não é que ele não existisse antes, ele existia, né? Mas o digital, por toda a estética também, né? Estética do Instagram, estética do TikTok, estética do Facebook, estética dos YouTubers, né? Tudo isso acaba servindo como tentação, como chamariz, inclusive, para os ministros ordenados, né? Para os consagrados, para os leigos e leigas. Então, é um risco muito grave, né? Eu acho que aqui, de novo, a gente tem que sempre se perguntar por que e para que nós fazemos o que fazemos. Se é por mera autoexibição, né, se é por mera vanglória, né, não é um bom critério pastoral. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, sem dúvida, a beleza, né, a verdadeira beleza, é uma forma de evangelização também. Só que essa beleza não pode descambar para a ostentação, né, não pode descambar para o modismo. A beleza é da beleza, né? Então, por isso que a igreja sempre apostou na arte sacra, na arquitetura, né? O belo é também uma forma de evangelização. O problema é quando esse belo não está voltado para Deus, não está voltado, digamos assim, para essa comunicação com um outro, mas está voltado para mim mesmo, né? Uma beleza que eu quero sentir, uma beleza que tem que dizer respeito a mim mesmo, né? Então, essa beleza é narcísica, não é uma beleza evangelizadora, quer dizer, é uma beleza que está voltada para o outro, é uma beleza que está voltada para si mesmo. Então, acho que aqui também o digital é um risco muito grande, porque o digital, a gente tem um retorno na hora, né? A gente expõe alguma coisa, já recebe curtida, já recebe comentário, e isso também é uma tentação muito grande para quem trabalha pastoralmente nesse ambiente, né? Pode ser um desvio, inclusive, de nos tirar do foco do que é evangelizar no ambiente digital, que não pode ser meramente somar curtidas, somar visualizações, né? O foco tem que ser outro. Então, acho que esse que é, de novo, voltar para o essencial, né? Voltar para o critério básico que define, né, a prática litúrgica e a própria prática da evangelização como um todo, né? E, Leonardo, essa sua pergunta também eu acho que é muito, muito importante, né, da participação efetiva. Aqui, de novo, não tem respostas prontas, né? Infelizmente, não temos um manual da participação efetiva, inclusive para as nossas celebrações tradicionais, digamos assim, lá na nossa paróquia, na nossa comunidade. Como fazer para que as pessoas participem mais? É um desafio, e é um desafio de todos nós, não só do ministro que celebra, principalmente dele, porque é ele que está, digamos assim, justamente presidindo aquela celebração, mas passa pelas equipes de liturgia, passa pelos leitores, passa pelos acólitos, passa pelo canto, passa pela estrutura das nossas igrejas, passa pela equipe de acolhida,
passa pela beleza, de novo, né, pela harmonia de todos os elementos litúrgicos, e passa pela formação, sem dúvida também, né? Eu acho que fomentar nas pessoas esse desejo, a compreensão da liturgia é fundamental. Então, espaços como esse são muito importantes para isso, né? E voltar ao essencial também aqui, né? Porque a liturgia é um encontro, né, com o Senhor e um encontro com a comunidade. Então, demanda a nossa participação, né? O padre não faz tudo sozinho, não é um rito mágico, que o padre vai lá, diz umas palavrinhas mágicas, faz uns gestos e está pronto, eu posso ir embora. Não, eu preciso participar. É o meu encontro também com o Senhor e com a comunidade. Não é só eu e o Senhor, é eu e a comunidade, eu na comunidade, né? Mas demanda a minha participação também. Então passa pela catequese também das crianças, né? Passa pela catequese dos casais, enfim, de todos, né? Para que todos possam viver de novo. Compreender também a fé por meio do rito e das preces, como diz a Sacrosanto Concílio, né? A liturgia tem que ser também uma forma de catequese. Então, demanda muito trabalho de todos nós, não tem fórmulas prontas, né? E se já é difícil no presencial, muito mais no digital, que é o que a gente está vivendo agora nos últimos anos, né? Então, é um esforço de todos nós, mas que passa por isso, quer dizer, alimentar no outro essa sede de Deus, né? Alimentar no outro essa fome de Deus. E, portanto, quando a pessoa sente essa fome, sente esse desejo, entende o porquê da liturgia, ela se sente também mais chamada a querer fazer parte, né? A participar dessa comunicação que envolve ela, né? Que não independe dela, mas envolve também essa pessoa. Obrigado. Então, Moisés, somente mais duas e só pedir desculpa que a pergunta, na verdade, não foi do padre Carlos, mas do padre Giovanni Roquim. E agora, então, nós temos mais só duas perguntas para a gente ir concluindo. Primeiro, então, uma das perguntas do Leonardo como... Não, essa já foi. Agora tem, na sua leitura, o que deveria ser provisório não está durando demais? Em alguns lugares já não temos mais a necessidade de transmissão e parece que as pessoas estão gostando deste modelo. Como fazer, né? E a Célia Figueiredo pergunta, pós-pandemia, será que muitos irão se acomodar e assistir à missa através da televisão? Somente essas duas, e aí a gente, para encerrarmos por hoje. Sim, tá ótimo. Então, eu acho que as duas perguntas, elas dialogam, né? Eu não anotei o nome da primeira pessoa, mas a Célia, então, e a outra pessoa, que eu peço desculpas, mas acho que é um pouco esse medo que eu comentava antes, né? Por um lado, eu acho que a questão daquilo que é provisório, que está perdurando, isso a gente está, infelizmente, vivendo em vários aspectos da nossa vida, né? Pelas questões que estão aí escancaradas, né? Não quero entrar em outros elementos do debate, mas a gente sabe muito da nossa conjuntura aqui no país. Então, muitas coisas que deviam ser provisórias estão perdurando demais, né? Por razões políticas, econômicas, enfim. Então, é uma realidade que nos mexe, né? No nosso psicológico, nas nossas inter-relações e também no aspecto eclesial e litúrgico, infelizmente, né? Agora, nos encaminhando para o pós-pandemia, né? De novo, eu acho que o desafio vai ser como retomar um certo equilíbrio, que é aquilo que é provisório, aquilo que foi excepcional, dada a pandemia, que a gente possa depois encontrar o lugar adequado, né? Mas eu acho que, inclusive do ponto de vista da prática no ambiente digital, a igreja pode aprender muito, né? Foram experiências ricas, indo além da questão da transmissão de missa, né? Mas quantas lives, quantas formações, quantas celebrações, quantos momentos de oração, quantos momentos de celebração mesmo, tão ricos, tão valiosos que a gente teve nesse período de pandemia. Que bom que isso continue, isso nos enriquece, né? Essa facilidade do contato, a rapidez dos processos, né? A participação instantânea aqui nos comentários, né? Nas respostas, isso é muito bom. Que bom que isso continue depois. Agora, do ponto de vista da transmissão, né? Que é um pouco o que a Célia também perguntava, essa questão da acomodação, eu acho que aí é um problema desse catolicismo, digamos assim, cultural, né? Que as pessoas acham que a missa é
um rito mágico que eu tenho que ir lá, ou então é um preceito, então eu devo ir lá, e se eu não for, né, eu tenho que me confessar, é pecado. Quer dizer, não vivem ainda a experiência da liturgia como uma experiência de encontro com o Senhor e de encontro com a sua comunidade. É um mero rito, é uma mera ritualidade, é uma coisa mágica, né? Então, claro, eu prefiro fazer pela internet, que é muito mais fácil, né? Tá aí ao alcance das mãos. Agora, se eu vivo a liturgia como um encontro com a minha comunidade, um encontro com os meus irmãos e irmãs de fé, que eu sei o nome, que eu sei a história, que eu conheço, que eu gosto, então o digital não vai me satisfazer. Eu quero ir na minha igreja, eu quero ir na minha paróquia, eu quero abraçar os meus irmãos e irmãs, porque são meus irmãos e irmãs, né? Então o digital não satisfaz, pode até ajudar em alguns momentos, pode resolver ali em algumas ocasiões de exceção, como foi a pandemia, mas não satisfaz, né? E pensando na comunhão como comer e beber o corpo e o sangue do Senhor, isso tem que passar pelo corpo, tem que passar pelo paladar mesmo, né? Então o digital não nos oferece essa possibilidade. Então acho que aqui tem todo um aspecto de como cada um de nós vive a liturgia, de como cada um de nós entende a liturgia, né? E para isso precisa muita catequese, precisa muita formação, precisa experiência, né, desse encontro com o Senhor. Porque também um aspecto negativo da comunicação católica, inclusive como um todo, é essa dimensão do massivo, né, que é muito importante. A gente sabe a comunicação, o alcance que tem, a força que tem. Agora, quando isso vai se aproximando da liturgia, os riscos são muito grandes, né, porque daí a missa acaba sendo uma mera transmissão que eu assisto, né, é um rito externo, está lá, né, quem está agindo são outros e não eu estou sentado no meu sofá. Então tem questões muito graves aí que a gente precisa pensar com mais cuidado, né? Como alimentar também nas pessoas essa perspectiva de uma liturgia que demanda a minha participação, né? Da qual eu sou membro, eu faço parte, eu sou chamado a participar dessa assembleia que celebra, né? O padre não faz tudo sozinho. Então, quer dizer, para isso demanda muita formação, né? E eu acho que aí tem também o papel da comunicação de ajudar nesse aspecto, né? De promover também transmissões que ajudem nesse sentido, né? Que sejam muito pontuais. Claro que tem o aspecto importante pastoral para os doentes, para as pessoas que não podem ir à igreja, né? Que a única forma de, digamos assim, acompanhar a igreja é por meio dos meios de comunicação. Então, até faz sentido. A questão é quando isso começa a se disseminar, né, e aquilo que é provisório, como dizia, acaba se tornando perene, né? Então, acho que aqui está o papel, então, de todos nós, de ajudar nessa formação, né, e tornar as nossas liturgias também mais atraentes e também mais participativas, para que realmente a vivência da liturgia presencial nos preencha tanto que a gente sente falta, né? O que acontece muitas vezes é isso, é que a liturgia presencial é muito mais fria do que aquela que a gente assiste pela TV, né? E esse é um problema grave, né? Então aqui demanda também o nosso esforço, né, para tornar essas nossas liturgias cada vez mais cativantes, participativas, que seja efetivamente um encontro vivo, né, um encontro alegre com o Senhor e com a comunidade, né? E que a gente sinta a falta disso, que a gente sinta essa saudade não só de Deus, né, mas também da comunidade reunida. É mais ou menos por aí, meus pitacos aqui, né, que eu posso partilhar. Obrigado, então, Moisés. A vocês, então, que estão nos acompanhando. Nós sabemos que tantas outras pessoas não tiveram a possibilidade de entrar, né? Acho que tivemos algum problema com o link, mas isso é só entrar em contato, então, com a Secretaria da CNBB para tentarmos resolver. E só recordando, então, de que amanhã nós damos continuidade, então, às 20 horas estaremos iniciando. Então, a relação entre liturgia e também as novas mídias, no olhar, então, agora de um liturgista, né? Como vocês podem ver aí. Então, amanhã o Padre Geraldo ajudando, né, com essa nova, fiz uma reflexão agora a partir da visão de um liturgista. Não esqueçam, então, amanhã, às 20 horas, e aí, no dia 24,
aí nós teremos uma outra reflexão, não tanto nesse contexto, mas não deixa de ser algo importante diante daquilo que são os desafios para a liturgia nos nossos dias. Então, a todos e a todas vocês, o nosso muito obrigado pela participação, pela presença, e nós queremos dizer de que, de fato, temos muito que agradecer, então, ao Moisés por ter acolhido, então, nosso convite, dizer de que estamos aí unidos nessa mesma missão, tentando favorecer para que, de fato, as nossas liturgias sejam cada vez mais divinas, nos tornando também humanos por aquilo que nós vamos celebrando. Graças também ao próprio mistério que vamos fazendo por meio da comunicação, para que a liturgia também possa comunicar aquilo que verdadeiramente ela busca. O nosso muito obrigado. Não sei se o Dom Magela e o Padre Carlos também querem dar uma palavra antes de encerrarmos. Um agradecimento a Moisés e a todos quero desejar um bom descanso, uma boa noite, nos veremos amanhã. Obrigado, Padre Washington. Obrigado. Obrigado, Moisés, obrigado, Padre Washington, obrigado a cada um de vocês, né? Obrigado em especial Dom Magela, incentivando e motivando a caminhada de articulação do nosso regional. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, boa noite.